Tudo bem, pessoal? Hoje comentários sobre Weapons, A Hora do Mal, que é o novo filme dirigido, escrito e produzido por Zach Cregger, lançamento da Warner. E eu nem vou colocar na fileira de grande surpresa, porque eu gosto muito de Noites Brutais, de 2022. E eu penso que esse filme consolida o Zach Cregger como um dos grandes diretores dos Estados Unidos no gênero terror. Agora ele vem sendo bem requisitado, inclusive, por outros estúdios, será o responsável pelo reboot cinematográfico de Resident Evil, então é um diretor que ele tem boas ideias e que eu acho que ele expande muito aqui do seu estilo narrativo, das questões estéticas também, que em Noites Brutais ele já conseguiu desenvolver de uma maneira bem forte, e aqui eu penso que faz ainda melhor. Até lidando com um contexto de celebração pelo fato de que um filme de terror desse tipo ganha visibilidade mundial em uma data de estreia bem interessante, porque é difícil atualmente. Em muitos casos, nós temos no terror contemporâneo, mainstream hollywoodiano, até para fechar mais essa delimitação, sequências, reboots, tentativas de remakes, tentativas de tirar o máximo do nome de uma franquia. Então ter um projeto desse tipo é muito bacana e eu saí da sessão realmente muito impressionado com o filme. Eu penso que tem muito sobre um comentário forte do diretor com uma questão que envolve vulnerabilidade, envolve crianças também, que para muitos isso acaba se tornando um tabu, até mesmo no terror. E a maneira como é um filme brutal também me chama bastante atenção. Adorei a ambientação, o uso do som, as inspirações que o diretor ele coloca em perspectiva. Então tudo isso mostra que o Cregger é um nome muito importante atualmente nesse gênero. E eu fiquei pensando tanto no filme que pela primeira vez, porque eu não me recordo um outro caso, pela primeira vez ali, logo depois de assistir o filme, eu estava pensando no filme antes de dormir, eu acabei sonhando com uma personagem específica desse longa-metragem. Eu diria que A Hora do Mal acaba se tornando também um estudo coletivo da natureza humana para mostrar o que tem de melhor e o que tem também de pior. Desde aquela colaboração em busca de um objetivo nobre, no caso, buscar por respostas, até aquela visão de apontar o dedo, buscar por culpados, criar um bode expiatório. É um filme que abraça a tragédia humana de uma maneira forte, melancólica, sem perder esse estilo em que o diretor ele vai abrir a possibilidade de trazer uma cena muito pesada da mesma forma que em vários momentos pauta um clima de humor sombrio que até é único pelo que vem sendo desenvolvido e pela densidade temática. Então, ao mesmo tempo que tem passagens hilárias, também é uma experiência tensa e, em muitos casos, bastante aterrorizante. Em Maybrook, 17 crianças da mesma turma desaparecem simultaneamente às 2 horas e 17 minutos da madrugada. A professora Justine, interpretada por Julia Garner, é vista pela comunidade como grande suspeita, e seu único elo com a verdade é Alex Lilly, interpretado por Kerry Christopher, que é o único aluno que restou. O maior trunfo do filme é lidar com uma estrutura em capítulos. Existe aqui uma estratégia muito interessante do estúdio, que é de criar uma campanha anti-spoilers também em torno dessa experiência, porque você não vai ter aqui o diretor Zach Cregger buscando por algo linear. Nós vamos ter a construção de um caso que começa de uma maneira muito sombria e aí aos poucos, a partir de diferentes visões, de pessoas totalmente diferentes daquela comunidade, que a gente vai aprendendo mais e mais do que realmente aconteceu às 2h17 da madrugada. Então A Hora do Mal é uma verdadeira imersão claustrofóbica em traumas coletivos de uma comunidade dilacerada, que evoca medos primordiais como a violência escolar e a desintegração da estrutura social. Eu acredito que o medo do desaparecimento de uma criança apenas já é o suficiente para criar uma emoção, uma vinculação, a maneira como o filme coloca isso num ambiente escolar e cria toda uma situação que você vai ter o parente buscando por respostas, vai ter a polícia não sabendo praticamente o que fazer e vai ter um mistério nessa comunidade. Isso é muito forte. O filme ele abre mão de uma repercussão midiática que eu até penso que foi a melhor coisa a ser feita nesse caso. Eu confesso que eu prefiro muito mais A Hora do Mal quando ele não busca por respostas fáceis. Por que eu digo isso? Porque existe um momento que o diretor ele vai precisar lidar com a simbologia e mitologia que ele cria nesse filme. Questões específicas,
algumas formas também de lidar com o mistério. Então eu gosto muito mesmo dos segmentos iniciais, mas de todo modo, não é um filme que em um segundo sequer me deixou aborrecido, ou é um filme que estende demais a narrativa. Ele sempre deixa a pessoa tensa em busca das respostas pela ideia como o roteiro é construído e como essa divisão acaba se tornando efetiva. Nessa história de lidar com o trauma, temos a ideia de caça às bruxas, o medo enraizado na comunidade e a total ineficiência da investigação. É uma maneira de usar o terror para dissecar as feridas sociais. O Zach Cregger, perto ali do finalzinho do filme, ele vai lidar com mais flashbacks, ele vai criar algo mais expositivo. Não penso que isso torna o filme mais fraco, mas, como eu disse, ele precisa explicar a sua mitologia e simbologia criada. Considero fortíssima a visão de diferentes pessoas nessa comunidade integradas ao caso, direta ou indiretamente, que vão atrás dessas respostas ou acabam encontrando algumas situações totalmente inesperadas. A direção de arte transforma cada casa em um potencial cenário de pesadelo, enquanto o design do som, com os silêncios calculados e as explosões sonoras dissonantes, manipulam a percepção da realidade de maneira magistral. O Cregger não é um diretor que ele precisa usar e abusar do jumpscare, mas tem situações que a tensão ela é tão grande que causam cenas bem aterrorizantes e pro padrão mainstream hollywoodiano, que é um jumpscare a cada 5 minutos, e isso como tendência, olha, é uma ruptura mais que bem-vinda, que expande o estilo que ele já tinha colocado como fundamental em Noites Brutais. Eu gosto de como o filme cria um espelho distorcido para debater as nossas paranoias coletivas e esses impulsos primitivos de proteção e vingança, em que você quer apontar o dedo e buscar por um culpado diante do incompreensível. Tem 2 nomes que se destacam nessa história, a Julia Garner como professora e o pânico ali de você entrar numa aula e ter um aluno apenas, porque algo muito grave aconteceu, e o Josh Brolin, aí pegando muito mais uma ideia de vinculação emocional de um pai que quer porque quer a resposta. O que aconteceu com seu filho às 2h17 da madrugada. A maneira como o filme traz uma narração de apoio em alguns momentos, como o filme busca passar o tempo para mostrar a reação da comunidade sem usar a mídia e com o uso limitado do aparato policial, cria justamente essa máxima, né, da pequena comunidade que precisa resolver os seus problemas. Ali que está o terror de maneira forte, de maneira eficiente, é mais um filme do Zach Cregger. Pra Hora do Mal, nota 8. Um grande lançamento de 2025 que eu recomendo ir ao cinema e que me deixa mais ansioso também pelos próximos projetos do diretor. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!